Olá pessoal do nono ano, aqui quem fala é o seu professor de Física, Wesley. E hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 3, as ondas, o som e a luz. Esse capítulo, como ele é um capítulo grande, a gente vai dividir em duas partes. Então essa primeira parte a gente vai falar o que é onda, o que é som, e depois a gente vai trabalhar com a luz. Bom, o que é um pulso? Pulso é o movimento de uma perturbação em um dado meio. Neste exemplo, essa mão é a fonte de uma perturbação que ele vai produzir nessa corda. Então, esse rapaz vai levantar a corda para cima e vai voltar na posição de equilíbrio. Ele vai produzir uma perturbação e essa perturbação vai se propagar ao longo da corda. O movimento de uma perturbação nós chamamos de pulso. Agora, se a fonte, no caso aqui a mão da pessoa, fazer esse movimento, subir e descer na posição de equilíbrio, subir e descer na posição de equilíbrio, periodicamente, ele vai produzir várias perturbações. E essas várias perturbações vai se propagar no meio, no caso aqui da corda. E isso nós chamamos de onda. É o movimento de várias perturbações em um dado meio. Característica importante da onda: transporta energia sem o transporte de matéria. Neste exemplo, a mão da pessoa é a fonte, é quem vai produzir a perturbação. Ele vai subir com a corda a uma certa altura, volta na posição de equilíbrio, vai embaixo e volta na posição de equilíbrio. Ele produziu uma perturbação. Se ele repetir periodicamente essa perturbação, ele vai estabelecer na corda uma onda, movimento de várias perturbações em um dado meio. Veja que cada ponto do meio vai executar o mesmo movimento da fonte. Subiu, voltou na posição de equilíbrio, desceu, voltou na posição de equilíbrio. Cada ponto do meio vai executar o mesmo movimento da fonte. Subiu, vai descer, voltar na posição de equilíbrio, vai lá embaixo e volta na posição de equilíbrio. Tá? Bom, então lembre-se, onda transporta energia sem o transporte de matéria. Quando se fala em ondas, tem algumas grandezas que é importante a gente compreender. Uma delas é a frequência. No sistema internacional, a unidade de medida é Hertz. O que a frequência mede? O número de oscilações completas realizadas por unidade de tempo. Então, se essa onda tivesse uma frequência de 20 Hz, significa que cada ponto do meio vai executar o mesmo movimento da fonte 20 vezes por segundo. Então, esse ponto da corda vai fazer esse movimento 20 vezes por segundo. Se essa onda tivesse uma frequência de 30 Hz, cada ponto do meio vai executar o movimento da fonte 30 vezes por segundo. Então, frequência é o número de oscilações realizadas por unidade de tempo. Período, que no sistema internacional é segundo, é o tempo gasto para dar uma oscilação completa, ou seja, é o tempo gasto que um ponto meio gasta para fazer o mesmo movimento da fonte. Ir lá em cima, voltar na posição de equilíbrio, ir lá embaixo e voltar, para esse caso aqui. Amplitude é o deslocamento máximo em torno da posição de equilíbrio. Veja esse desenho aqui. A mão da pessoa, que é a fonte da perturbação, vai levantar a corda até uma certa altura, vai voltar na posição de equilíbrio, vai descer e vai voltar. Esse tracejado indica a posição de equilíbrio. Nesse instante, os pontos que sofreu o deslocamento máximo são chamados de cristas. E os pontos que sofreu o deslocamento mínimo é chamado de vales. Amplitude é esse deslocamento máximo em torno da posição de equilíbrio. Esse aqui, ó, esse deslocamento máximo em torno da posição de equilíbrio chama-se amplitude. Tá vendo aqui? São os pontos que sofreu o deslocamento máximo em torno da posição de equilíbrio nesse instante. Isso nós chamamos de amplitude. Os pontos, de novo, os pontos que sofreu o deslocamento máximo, que está na parte superior, é chamado de cristas. Os pontos que sofreu o deslocamento máximo, que está na parte inferior, são chamados de vale. Tá? E essa onda se propaga na direção da esquerda para a direita. Tipos de ondas.
A onda, em relação à natureza, ela é classificada como mecânica ou eletromagnética. Mecânica são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Por exemplo, onda sonora, uma onda em uma corda, são ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam no vácuo, ausência de matéria, e também se propagam em alguns meios materiais, por exemplo, a luz, raio-x, ondas de rádio, tá? Micro-ondas. Em relação à direção de vibração das partículas do meio, a onda ela pode ser classificada como longitudinal e transversal. Quando é que uma onda é longitudinal? Quando a direção de vibração das partículas do meio coincide com a direção de propagação da onda. Nesse exemplo, caracteriza uma onda longitudinal. Veja que a fonte vai fazer esse movimento na horizontal. Comprime e volta. Cada ponto do meio vai fazer o mesmo movimento. Vai e volta. E a onda se propaga nessa direção. Então veja que a direção de propagação da onda corresponde à vibração das partículas do meio. Então, ondas longitudinais. Mas, se a vibração das partículas é perpendicular à propagação da onda, eu tenho uma onda transversal. Exemplo de onda transversal, ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Ou seja, a direção de vibração das partículas do meio é perpendicular à direção de propagação da onda. Então aqui a onda se propaga nessa direção, na direção horizontal, e cada partícula do meio vibra na direção perpendicular à propagação da onda. Cada ponto. Então isso é uma onda transversal. Se a onda se propaga em uma dimensão, ela é chamada de onda unidimensional. Se a onda se propaga em duas dimensões, por exemplo, a onda na superfície de uma água, ela é uma onda bidimensional. Se a onda se propaga no espaço, na atmosfera, ela é uma onda tridimensional. Tá? Bom, vamos falar um pouco de onda sonora. A onda sonora ela é uma onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. Ela é tridimensional, se propaga no espaço, e ela é longitudinal. A vibração das partículas do meio coincide com a direção de propagação da onda. Se a onda sonora ela necessita de um meio para se propagar, onde é que ela se propaga com maior velocidade? Ela se propaga com maior velocidade no sólido, depois com menor velocidade nos líquidos e com menor velocidade ainda nos gases. A onda sonora, é importante salientar que todo corpo que vibra produz uma onda sonora. Se ela é audível ou não, está associada à sua frequência. Tá? Então, tem sons de altas frequências que não é sensível ao nosso tímpano, não é sensível para nós. Mas todo corpo que vibra produz uma onda sonora. Quais são as qualidades fisiológicas da onda? Nós temos altura, intensidade e timbre. A altura, essa qualidade fisiológica, ela está associada com a frequência. E ela permite diferenciar ou classificar a onda sonora em som agudo e som grave. O som agudo é aquele som com alta frequência. E o som grave, baixa frequência, ou tem menor frequência. E lembre-se, a altura está associada à frequência da onda. Então, intensidade. Essa qualidade fisiológica ela está associada com a amplitude da onda sonora, que está relacionada ao volume. Então, quando você quer aumentar o volume de um som, você está aumentando a sua amplitude. Então, som forte, maior amplitude, som fraco, menor amplitude. Se tem uma qualidade fisiológica importante, é o timbre. O timbre é a identidade da onda sonora. Ela permite diferenciar dois ou mais sons de mesma frequência e intensidade emitidos por fontes distintas. Ela que permite a gente distinguir qual é a fonte da onda sonora. É a identidade da onda sonora. Bom, quero agradecer você pela atenção e quero desejar que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Proteja sua família, sua casa. E que o Senhor possa nos conduzir em cada passo nossos.
Amém? E lembre-se, aluno, é tempo de crescer.